Nós temos pensado a respeito da tentação do Senhor Jesus no deserto. Temos extraído aí alguns ensinos preciosos para nós e certamente este é o objetivo da palavra de Deus. Não é só nós tomarmos conhecimento da história, mas também como ela se aplica a nós, cada ensinamento, cada acontecimento que encontramos ali. Nós já temos pensado na tentação aqui do Senhor Jesus no deserto, lembrando-nos de que é um período, uma figura do período do cristão aqui na Terra, enquanto ele espera a vinda do Senhor Jesus. Ele está no deserto e ele precisa se colocar, a exemplo do Senhor Jesus, em completa dependência de Deus, que é o que nós vemos o Senhor Jesus manifestar neste período de 40 dias e 40 noites. Nós já temos pensado nestas três tentações, lembrando-nos daquilo que encontramos em 1 João, capítulo 2 e versículo 16, que diz ali que, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. E nós vemos estas três coisas como caracterizada nestas três tentações que são citadas aqui, muito embora nós já mencionamos também que foram 40 dias e 40 noites, quer dizer, houve outras tentações que elas vieram de outra forma, mas, em resumo, nós vemos estas três tentações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós vemos como o Senhor Jesus se comportou como verdadeiro homem, baseando cada resposta e cada ação naquilo que estava escrito. E eu queria tomar como ponto de partida, aonde nós, na semana anterior, ficamos aqui no versículo 6, que diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Foi mencionado algo de grande importância em relação a essa tentação especificamente, embora todas tenham uma importância característica, mas também nós vemos aqui nesta tentação, e na semana passada foi citado que Satanás, quando citou o Salmos 91, que menciona justamente a pessoa do Messias, ele não menciona todo o texto que está escrito, ele não menciona todo o versículo, ele menciona uma parte. E é justamente isso também que nós vemos nos nossos dias, porque hoje o cenário pode ser um pouco diferente, mas por trás desse cenário nós encontramos o mesmo inimigo, Satanás, encontramos o mesmo deserto que é o mundo, mesmo com o avanço da tecnologia e da ciência, continua sendo o mesmo mundo, que não tem nada para nós, e o homem continua também sendo o mesmo. E quando eu falo o homem, eu me refiro, sim, o próprio cristão, que ainda tem uma natureza pecaminosa. Nós só vamos deixar de ter essa natureza quando partirmos deste mundo, ou pela morte, ou pela vinda do Senhor Jesus. Até então, nós continuamos com esta natureza pecaminosa em nós, que quer responder aos assédios e aos apelos de Satanás e do mundo. Então, nós vemos muita instrução para nós
na tentação do Senhor Jesus, para que nós também possamos seguir este exemplo. Na semana anterior tinha ficado 2 perguntas, né? Eu acho que era 2, né? Uma. Era 2 ou uma? Eu me lembro da semana, eu não sei se era na semana passada ou na semana retrasada, eu sei que ficou uma pergunta. E na semana passada, acho que também tinha ficado uma. Eu não tenho certeza, mas aí os irmãos me ajudem. Eu escrevi aqui o seguinte, a pergunta para domingo, só que eu não coloquei a data. Primeiro, Satanás conhecia o Senhor Jesus no céu? Segunda pergunta, Satanás conhecia o Senhor Jesus como homem? Então, nós temos, tinha ficado essas 2 perguntas, e aí eu não me lembro se ela foi na semana passada ou na semana retrasada, mas aí os irmãos aí podem me ajudar nessa orientação. Então, os irmãos podem aí se manifestar e apresentar aquilo que o Senhor tem trazido. Eu gostaria também de fazer um comentário, reforçando isso, pegando esse gancho que o irmão deu, de que na semana passada foi comentado que Satanás, no versículo 6, ele não cita o texto todo. E é interessante também que ele cita do versículo 11 ao 12, de Salmos capítulo 91, e ele corta algumas partes, e também ele não cita o versículo 13. Sei que isso foi já comentado assim na semana passada, mas apenas para reforçar. Ele não cita o versículo 13 de Salmos 91. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Podemos ver aqui também uma clara figura também a Satanás, a respeito do leão, que nós podemos ler que em 1 Pedro, que Satanás também é uma figura, o leão é uma figura de Satanás. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. E também é uma figura da serpente, tanto que lá, da mesma serpente, né, no Jardim do Éden. Mas é interessante que ele também não cita essa parte do versículo. Ele cita apenas o versículo 11 e 12, e mesmo assim ainda cortado, pois ele também não cita essa parte, porque o Senhor Jesus Cristo, ele pensa que é uma profecia aqui, pisará sobre o leão e a cobra, então ele não cita essa derrota a qual ele sofreria do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar de algum irmão se manifestar a respeito das perguntas que foram deixadas, estava pensando também nesse exemplo que o Senhor Jesus demonstrou aqui nesses versículos onde nós temos estudado. Nós sabemos que ele é o maior exemplo. O Jesus, em toda a sua ação, é o grande exemplo. E nós vamos vendo que nesse deserto, nesse lugar árido, esse lugar onde não tem frutos, esse lugar não tem alimento, ele manifesta, então, com propriedade essa obediência a Deus. E ele utiliza isso, ele usa, tendo como base a palavra de Deus. O diabo aqui, o Satanás, ele usa uma forma ilegítima a palavra, tenta, então, adequar, ele tenta fazer o Senhor tropeçar, enfim, ele tenta atacar, mas o Senhor Jesus tem como base, então, a palavra. E olhando para nós, isso é fundamental para nós, tanto aqueles que ensinam com a palavra, que instrui com a palavra de Deus, que conduz o povo de Deus com a palavra, utilizar a palavra, estudar a palavra. Todos nós que tomamos a frente
Vemos então que cada ensino, cada instrução passada em todas as etapas, jovens para crianças, adolescentes, nós temos que utilizar a palavra de Deus. Utilizamos fontes de estudo, sim, para termos clareza naquilo que estamos pensando, um espírito de oração na presença do Senhor, para alimentar o povo com a palavra de Deus, para que eles tenham firmeza na palavra de Deus. Nós sabemos que aqui que ele está respondendo ao diabo, está mostrando com a palavra, mas eu queria também salientar esse ponto que eu penso que é de suma importância. E não somente nós, os irmãos que têm esse ministério público de ensinar nas reuniões, enfim, mas também as irmãs, e também em casa, com os filhos, os netos, uma visita que faça para alguém, também ter como base a palavra de Deus, ter esse contato, essa ligação, essa comunhão com o Senhor, com a palavra, para que possa, então, direcionar as pessoas, orientar as mais novas, as irmãs, enfim, todos com a palavra. Para que a fé e a esperança, tem um versículo, se apoiasse na palavra. Talvez seja, acho que na carta de Tessalonicenses, que Paulo faz uma referência dessa. Posso até procurar depois, lembrei agora. Para que se apoie na palavra. Nós temos que instruir com a palavra, conduzir com a palavra, mostrar com a palavra, para que aqueles que ouvem possam assim crescer. Outra coisa também que quero destacar é a ação do Senhor Jesus. Nós temos lá em Tiago também, e também penso que é bem conhecido de nós todos esse versículo, e obedecer a Deus é o primeiro ponto, resistir o diabo e ele fugirá. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É Tiago, capítulo 4, e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4 e 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Queria destacar esse sujeitai-vos, pois, a Deus. Como podemos, então, na prática, nos sujeitar a Deus, observando a sua palavra, aquilo que ele tem para nós. Nós já comentávamos, antes de vir para cá, a respeito de amar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em João, se não me engano, 14 ou 15, ele fala que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como demonstramos também que amamos o Senhor Jesus, amando a sua palavra, amando os seus mandamentos, amando as suas pessoas, a sua pessoa. E nós, e o contrário também, pensa que é verdadeiro. Então, nós estamos observando a palavra, nós estamos seguindo a palavra, os mandamentos, nós não temos demonstrado, temos amado pouco o Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui nessa atitude do Senhor, ele utilizando a palavra de Deus da forma correta. Lá em Tessalonicenses, Paulo também ele diz aos crentes em Tessalônica que ele não foi com eles com palavras com fraudulência. Lá no capítulo 2 da primeira carta do Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Acho que é por aqui também que fala que eles apoiassem na palavra. Depois eu posso dar uma procurada melhor. Mas eu queria destacar esse fato, de utilizarmos a palavra de Deus da forma que o Senhor Jesus, assim, manifestou.
para responder as perguntas ali com relação se Satanás conhecia ao Senhor, né, reconhecia, no caso, o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, eu gostaria de citar 3 textos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28, diz assim: E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Agora, Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 24, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8 e versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Penso que essas 3 passagens podem nos trazer luz com relação às perguntas que foram feitas na semana passada, com relação ao fato de Satanás reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, e penso que se ele reconhecia o Senhor Jesus Cristo nesta forma humana, é porque provavelmente já conhecia o Senhor Jesus Cristo na eternidade passada. Claro que os irmãos podem, então, aí corroborar ou até divergir se o meu pensamento não estiver correto. Creio que essas passagens que foram lidas agora mostram com bastante precisão que o Senhor Jesus era conhecido por esses poderes espirituais da maldade, como são chamados. Talvez convém fazer apenas uma pequena distinção. Essas passagens aqui está falando de demônios, de espíritos imundos. Em outras palavras, dos anjos de Satanás, não do Satanás propriamente. Contudo, se os seus anjos já conheciam ao Senhor Jesus da maneira que vimos nessas passagens lidas agora, certamente o próprio Satanás, o diabo, também conhecia ele. E creio que no próprio texto, em Mateus 4, podemos perceber isso, porque as tentações mencionadas aqui se dirigem justamente ao Filho de Deus, encarnado, feito homem. A primeira abordagem do diabo é: se tu és o Filho de Deus, ou em outras palavras, já que tu és o Filho de Deus. E a segunda tentação ali no versículo 5 em diante, ele novamente diz: se tu és o Filho de Deus, e cita a passagem referente ao Messias. E isso mostra que ele conhecia também a esse Jesus como o Messias. E, inclusive, isso vamos ainda ver do versículo 8 em diante, essa tentação está estreitamente ligada ao Messias e ao Rei. Então, creio que sim, podemos concluir que o Senhor Jesus era conhecido por Satanás, pelo diabo,
E como podemos ver, o diabo conhece muito bem as Escrituras. E sendo assim, ele também até sabia aplicar as Escrituras de maneira correta ao Filho de Deus, naquilo que lhe convinha, claro, conforme já foi falado. E creio que é conhecido de todos que o diabo não pode penetrar nos nossos pensamentos, não sabe o que estamos pensando, e muito menos ele pode adentrar nos pensamentos de Deus e nos desígnios, nos propósitos e no eterno conselho de Deus. Porém, aquilo que é manifesto, como por exemplo nas Escrituras, ele sim conhece e sabe, e dessa maneira ele também conhecia então ao Senhor Jesus como um homem aqui na Terra. E quanto a eles, ao diabo conhecer ao Senhor antes dele vir para a Terra, creio que temos dois pontos que nos ajudam a entender. Primeiro, todos os anjos, incluindo os anjos caídos e incluindo também ao diabo, a Satanás, todos eles foram criados. Por quem? Pelo Senhor Jesus, conforme Colossenses 1, João capítulo 1, etc. Então, o diabo é uma criatura, um ser criado pelo Senhor Jesus. E isso não faz parte da eternidade passada, ou melhor, um termo mais correto, a eternidade antes do tempo. Isso ocorreu em conexão, em ligação com a criação do universo. Não sabemos o momento exato, mas, obviamente, os anjos já existiam antes do universo ser criado. Agora, quanto tempo antes, não sabemos. Porém, temos no livro de Jó, no capítulo 1, uma passagem que nos ajuda a entender se o diabo conhecia ao Senhor Jesus antes de ele vir para o mundo. Jó, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus no Antigo Testamento são sempre os anjos, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando em nossas versões da Bíblia aparece Senhor com maiúscula ou versalete, em algumas versões, principalmente nas mais antigas, está Jeová. Quando aparece esse título no Antigo Testamento, está se referindo ao Senhor Jesus. E aqui então os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor Jesus, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, e o relato continua. Percebemos então que Satanás conhecia sim ao Senhor Jesus, falava com ele e o faz isso hoje também. Ele tem ainda acesso a essa parte do céu, por assim dizer, onde o Senhor Jesus está. E isso nós vemos também em Apocalipse,
quando ele é chamado de acusador dos irmãos e que é lançado definitivamente para fora. Penso que essas passagens que o irmão Lúcio leu, e mais essa aqui de Jó, ajudam para entender bem a situação. De voltar àquilo que o irmão Royce tinha falado em relação à importância da aplicação da palavra, quanto à dedicação que deve de haver daqueles que ministram. E o irmão frisou bem, acho que é muito importante nós tornarmos claro isso, que o ministério da palavra, ele existe várias áreas, e ele existe na igreja, mas ele existe também fora da igreja. E nos nossos lares, nós temos as nossas esposas, lidando com os nossos filhos, e ali ela também é responsável pelo ministrar da palavra, e é necessário, então, sim, uma dedicação, e junto com a dedicação, e nós vemos isso também no exemplo do Senhor Jesus, e aí quando eu falo dedicação, evidentemente estou me referindo a todo o campo do ministério da palavra de Deus, tanto o homem quanto a mulher, cada um em seu lugar. Nós temos no Senhor Jesus o exemplo também da ação. A ação. O Senhor Jesus, ele não só citou as Escrituras, mas ele estava também, de uma maneira pessoal e individual, de acordo com aquilo que ele estava mencionando. E nós vemos na carta de Tiago, que já foi lido também, mas aqui nós vamos ler um outro trecho, embora aqui o texto seja outro, mas o princípio é o mesmo. No capítulo 2, ele faz uma advertência em relação àqueles que estavam fazendo acepção de pessoas, e estavam fazendo isso confiado na lei. E aí nós vemos também, então, no versículo, no capítulo 2, e versículo... vamos ler o versículo 6. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia é triunfo do juízo. Então, nós vemos que, embora aqui o texto seja outro, mas o princípio é o mesmo. O versículo fundamental que eu estava pensando é o do versículo 12. Assim falai e assim procedei. Então, é necessário que o nosso proceder esteja de acordo com aquilo que nós estamos falando. Senão, realmente não haverá efeito. Ou melhor, o efeito será o contrário. Porque o bom nome do Senhor será blasfemado por causa das nossas ações, conforme nós lemos no versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazer. Então, nós levamos o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia.
Então, as nossas ações, ou melhor, as nossas palavras, elas devem de estar condizentes também com as nossas ações, para que, como diz também em outro lugar, para que nós não sejamos reprovados. Eu não me lembro agora, mas os irmãos aí certamente vão lembrar, e para que aquilo que eu estou falando não venha a ser reprovado, é preciso que as minhas ações estejam de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, no versículo 6, nós vemos aqui que diz assim: E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. A resposta do Senhor Jesus foi que também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós vemos uma resposta bem resumida, bem objetiva, diante desta sugestão de Satanás. Eu estava pensando numa instrução prática em relação a nós, que o Senhor Jesus foi levado ao pináculo do templo. O irmão já na semana passada mencionou que isto seria o ponto mais alto do templo. Então, é interessante que o templo ele é a figura do judaísmo. Acho que seria isso. A figura da religião. O coração pulsante do judeu, podemos dizer. E creio que, como aplicação, nós vemos que quem levou o Senhor Jesus para aquele ponto mais alto foi Satanás. Não foi Deus quem o levou para aquele momento, para aquele ponto, melhor dizendo. E creio que isso também acontece no meio cristão hoje. Há muitas pessoas que chegam no ponto mais alto da religião, vamos dizer assim, seja numa localidade, ou enfim, como for. E quando ele chega por Satanás nesse ponto mais alto, é porque ele realmente desejava para si uma posição, uma glória pessoal. E quando isso acontece, como já mencionei, isso acontece com o apoio de Satanás. E também, quando isso acontece, mais cedo ou mais tarde, a queda vai chegar, porque quando as dificuldades chegam, e estes que subiram, ou que subiram por Satanás, não subiram pela comunhão com o Senhor Jesus, não subiram pelos exemplos do Senhor Jesus, deixado por ele, mas subiu por Satanás. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair, ou no sentido, ele vai se esconder no momento de dificuldade, no momento de dificuldade, ele vai fugir ou vai se esconder, porque ele não chegou ali pelo Senhor, ele chegou ali por Satanás ou pelos seus próprios esforços. Então, eu creio que também nós somos tentados também a isso, a desejarmos, a almejarmos a glória pessoal, o lugar mais alto na congregação, na localidade, e quando nós desejamos isso, realmente nós vamos cair numa grande armadilha, porque não creio que é um bom desejo,
para um crente que quer fazer a vontade do Senhor. Aquele que quer fazer a vontade do Senhor, ele se coloca como servo, ele não se coloca como superior, ele não quer ser mais do que ninguém. E eu até estava pensando num exemplo daquilo que nós encontramos em 2 Crônicas, acho que no capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Alguns irmãos, ou todos os irmãos, quem sabe, conhece bem essa história de Roboão. 2 Crônicas, capítulo 10, no versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo o povo e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura serviço, alivia tu a dura serviço de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. Então Roboão, tomou Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele, e disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou, deu um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. E foi o que ele disse, então, para o povo. E nós vemos que esta foi a primeira ocasião em que o povo de Israel, que era na época um reino, a primeira divisão do povo como reino aconteceu aqui. E aí nós vemos, então, as coisas que acontecem até hoje por conta desta ação. Então, o conselho dos anciãos não foi seguido. E o que eles aconselharam é que ele fosse servo dos seus súditos. E eles seriam obedientes a ele, seriam servos dele todos os dias. E nós encontramos também em Romanos, capítulo 15, e versículo 1, um exemplo do conselho dos anciãos, que nós lemos lá em 2 Crônicas. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, eu creio que é um ótimo exemplo para aquele que quer servir o Senhor. Ele não vai desejar ser o maior entre todos os irmãos. Ele vai se colocar como servo, como também nós vemos os ensinos dados pelo Senhor Jesus em relação a isso. Então, eu estava pensando nesta segunda tentação, que é mencionada aqui, do Senhor Jesus ser levado ao ponto mais alto do templo. Eu creio que também é uma boa meditação para nós. Também quero, dentro dessa linha apresentada nessa segunda tentação, naquilo que nós temos estudado, já foi lido lá em 1 João, capítulo 2, e versículo 16,
que nos fala, porque tudo o que há no mundo, temos então a concupiscência da carne, Mateus capítulo 4, a primeira tentação. A concupiscência dos olhos, nós temos então versículo 4, 5 e 6. E também nós temos então a soberba da vida, que nós vamos ver então na última tentação, versículo 8, 9 e 10. E já foi dito também que nessa ocasião, nessa última tentação, a terceira, podemos assim dizer, a tentação como Messias. E o desejo do diabo, ele sempre quis ser adorado. Ele quer ser adorado. E ele disse isso: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E temos também futuro lá em Apocalipse, no capítulo 13, que também é o desejo dele. O diabo tem esse objetivo também de ser adorado. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 4. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, também ele tem esse desejo de ser adorado. Mas eu quero destacar nessa tentação, e foi falado no início da reunião, um exemplo para nós também, que estamos nesse deserto, estamos caminhando nesse deserto, como peregrinos estrangeiros, como não é apresentado lá na primeira carta de Pedro, essa, então, concupiscência dos olhos. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso também é feito conosco. Nosso irmão César já fez esse esboço com passagens bíblicas, e é bem interessante. Sim, é feito conosco também. Mas de que forma? Também tem formas sutis de chegar até nós. Pode ser aquela menina crente lá no colégio, pode ser o menino crente, o jovem crente, o velho crente, enfim, uma maneira toda sutil, concupiscências dos olhos, uma apresentação de coisas que aparentemente não vai ter problema. Isso não tem problema, isso não tem problema, e aquilo vai enchendo os olhos. E ao entrar, então, desce para mente e coração. Irmãos, vão lembrar, acho que nos evangelhos o Senhor Jesus fala a respeito dos olhos. Se o olhar for... Irmãos, me ajudem. Se os seus olhos forem bons, quando o teu corpo terá luz. Eu estava pensando nesse... A candeia do corpo são os olhos. São os olhos. Então, quando ele apresenta muitas coisas para o crente, e nós vamos permitindo que isso penetre nas nossas vidas. E ele vai, essas coisas apresentadas, essa concupiscência dos olhos, esse santa cidade, o pináculo do templo, um ponto mais elevado, um ponto mais alto, e santa cidade, nós vemos uma referência sobre essa posição que ocupava. Então, vai oferecendo isso, nós vamos permitindo, quando vemos o tamanho da proporção que tomou nas nossas vidas, quando vamos ver o Senhor Jesus tem pouco espaço e preenche um pedaço bem pequeno na nossa vida. E isso tem uma repercussão grande. Tem uma repercussão na vida como família, do esposo ou esposa, relação, uma repercussão na vida dos filhos, uma repercussão grandiosa na vida em comunhão, na assembleia. E acabamos não tendo um olhar apurado, nós vamos, às vezes, deixando reuniões, deixando momentos, e quando vimos, nós não nos apercebemos. E isso traz um declínio espiritual grandioso com aquilo que nós recebemos de Deus. Então, muitas vezes nós permitimos, pode ser coisas mínimas, mas aquilo vai penetrando, vai sendo mostrado. Nós sabemos que o diabo não consegue penetrar, olhar o coração, mas ele conhece muito bem o homem.
Então, oferece coisas, apresenta coisas, e nós permitimos coisas também, não só o diabo, mas nós permitimos coisas. Então, concupiscências dos olhos, e vai enchendo e penetrando de uma forma e onde nós vamos nos encontrar muitas vezes atados, amarrados, e não conseguimos nem andar. Mas quando nós vemos esse exemplo do Senhor Jesus e a forma como ele atua com a palavra, porque ele diz, porque está escrito. Isso traz para nós um contato, sabemos que aqui é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele tem pleno conhecimento da palavra, mas se ele é o nosso exemplo, nós também, pelo contato com a palavra, leitura diária com a palavra, nós vamos saber, então, as referências. Quando vem essas coisas que são a concupiscência dos olhos para nos encher, não. O que está escrito? O que diz lá? Qual a referência? Não, é isso aqui. Então, vamos montando, vamos nos sujeitando à palavra e vamos resistindo e vamos caminhando em conformidade com a palavra do Senhor. Só um último ponto também, a respeito do Filho. O Senhor Jesus, nós todos sabemos aqui, claro, ele é o Filho eterno, ele sempre existiu como Filho. E nós temos vários versículos, mas 1 João capítulo 4 e 5, que diz no final que Deus, capítulo 4, versículo 9, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho unigênito, ele sempre foi filho, ele não se tornou filho, ou ele não enviou um representante, uma pessoa, ele enviou o seu Filho. Ele não passou a ser filho, ele sempre foi filho. E nós temos também em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 18, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Nós temos que ter bem claro isso, que ele sempre foi filho. Isso é de suma importância, porque o único que podia, então, ser o mediador é que ele conhecia ambas as partes. Podia, então, botar a mão no ombro, ambas as partes. Ele, sendo Filho eterno, podia, então, ser o grande mediador para tratar a questão dos nossos pecados, enfim, e ser aquele que foi o substituto. Só para também firmar também o irmão Royce falou, em relação ao Senhor Jesus e em relação às atitudes daqueles que estão ali para fazer a vontade do Senhor, e a forma como o Senhor Jesus, então, reage diante de tudo isso, ele disse, ele falou com todas as letras no que se configurava aquela ação de se atirar dali para baixo. O irmão já mencionou as muitas formas que nós podemos ali nos gloriar, ou até de uma forma sutil, nos colocarmos em primeiro lugar, estarmos em eminência, deixarmos o Senhor Jesus para trás, deixarmos Deus para trás. Isso se configura tentar a Deus, porque foi o que o Senhor Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando nós somos encontrados nestas situações mencionadas pelo irmão Royce, nós estamos tentando a Deus.